Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o novo e polêmico filme da Marvel, Morbius. Eu confesso pra vocês que eu não tava assim muito ansioso pra ir ver o filme de Morbius no cinema. Não era um filme que eu tava assim com um hype nas alturas, né, com as coisas que estavam saindo, de trailer, pôster, imagens e tudo mais. Porém, quando tava chegando perto do lançamento do filme, ainda antes do filme, né, realmente chegar aos cinemas, eu vi que dentro da internet assim tava tendo um clima muito hostil, né, das pessoas em relação a esse filme, tanto do público quanto da mídia, né, e da crítica. Eu tava sentindo que tinha uma coisa assim muito injusta sobre a forma como esse filme estava sendo tratado antes mesmo dele ser lançado. É claro, né, que todo filme vai ter os seus erros e seus acertos. Esse filme, com certeza, né, ele tem diversos erros que várias vezes, né, merecem ser apontados. Mas eu acho que a forma como estava todo mundo lidando com esse filme estava sendo, assim, muito tóxica. E é uma coisa que eu acho que está crescendo cada vez mais dentro da cultura pop. Eu acho que essa coisa tóxica sempre existiu, mas nos últimos anos está muito, muito grande, sabe? A gente pode citar vários filmes que tá tendo sempre, assim, uma recepção cheia de polêmica, cheia de briga, cheia de conflito, sabe? A gente teve, por exemplo, Os Últimos Jedi, né, de Star Wars, que foi, assim, super horrível. Você ia na internet, todo mundo era brigando, todo mundo tretando, sabe? Tudo era discussão. E aí você teve também, né, por exemplo, Batman vs Superman, do Zack Snyder. Na verdade, todos os filmes do Zack Snyder, né, tudo que ele lança sempre é um inferno na internet, sabe? É sempre briga, é sempre conflito, sabe? Eu lembro também Espetacular Homem-Aranha, que eu adorava, né? Também não era muito legal a recepção das pessoas. Eu acho que tinha muita gente que jogava um hate, assim, desnecessário. Eu acho que muito disso tem a ver, né, com duas coisas. A primeira dela é a forma como os críticos estão sendo vistos nessa época moderna. Eu acho que os críticos, eles têm sim sua certa importância, né, dentro do estudo da arte, o estudo não só do cinema, mas da literatura e das demais artes, né. Então, assim, existe sua importância, mas hoje em dia com a internet, né, com o YouTube e com blogs e tudo mais, e com o site do Rotten Tomatoes, eu acho que a crítica especializada se tornou uma coisa nem um pouco saudável, né, e também, assim, nem um pouco racional e nem um pouco objetiva. Eu percebo que eles têm muito, assim, um ódio direcionado a diversos filmes, né, e filmes específicos, enquanto outros filmes que também são cheios de defeitos, eles passam pano. E basicamente, assim, os críticos, eles não são pessoas que dá pra gente confiar, porque eles têm as suas próprias narrativas, né, suas próprias agendas e várias coisas que eles querem fazer, né, acontecer dentro da cultura pop, como se eles dissessem assim, a gente é que vai escolher que filme é válido e que filme não é válido. Eu acho que muitas vezes isso vai muito além de simplesmente criticar aspectos técnicos de um filme. Porque é claro, né, que todo filme vai ter coisas boas e coisas ruins, mas a forma como a crítica hoje em dia está sendo utilizada e está sendo veiculada na internet é muito tóxica e muito controladora, e eu acho isso nojento. Inclusive, né, gente, eu já falei isso outras vezes aqui, mas o meu canal, eu não considero ele um canal de crítica, sabe? É um canal simplesmente sobre uma pessoa que gosta de cultura, que gosta de arte, que consome esse tipo de coisa, né? Eu tô sempre indo pro cinema, indo pro teatro, tô sempre lendo livros, lendo quadrinho, comprando coisas, sabe? Indo para lugares interessantes. E a minha proposta, né, quando eu crio conteúdo na internet, tanto aqui no canal quanto também, né, lá no meu Instagram, é compartilhar com outras pessoas as minhas experiências culturais. Esse canal aqui não é de crítica, sabe? Eu simplesmente vejo as coisas e converso com vocês de fã para fã, sabe? De admirador da arte para admirador da arte, sabe? De uma pessoa que gosta de cultura para outra pessoa que gosta de cultura. A vibe é completamente diferente, sabe? Então, como eu tô fazendo uma crítica à crítica, eu queria também deixar claro, né, que crítica não é o objetivo do meu canal, não é essa vibe do meu canal, não é essa mensagem que eu quero passar, não é o tipo de vídeo que eu faço, né? E esse foi um dos motivos de eu ter ficado, assim, com muita vontade de ver Morbius nesses últimos dias, porque eu queria ter a minha própria opinião, sem todo esse ódio. E a segunda coisa, né, que eu acho que vem também tornando a cultura pop cada vez mais tóxica é a questão, né, do monopólio Disney e o sucesso da franquia Marvel, né, o Marvel Cinematic Universe, o MCU. Eu acho que assim, gente, a Marvel fazer sucesso é uma coisa boa pra ela. A gente vive num mundo capitalista, né, Hollywood, indústria e tudo mais. A Marvel conseguiu ser uma franquia muito bem sucedida, faz muito dinheiro. Parabéns pra Marvel, parabéns pra Disney, é isso. Eu tenho minhas ressalvas em relação a alguns filmes, mas no geral, acho que é uma franquia legal. Eu adoro filmes assim de ação, de fantasia,
de ficção científica. Então eu me divirto com os filmes da Marvel, né? Mesmo que nem sempre eles sejam perfeitos. Eu acho que nenhum filme tem a obrigação de ser perfeito, sabe? Pra ser válido. Eu acho que não é isso que torna o filme válido ou não. Eu acho que toda arte é válida, mesmo com os seus defeitos, né? Com os seus problemas. Mas então, né? Por que eu tô falando dessa questão da Marvel? Porque o problema da Marvel vai além do fato de só estar sendo bem sucedida, e sim a forma como dentro da mídia e dentro dos próprios nerds, as pessoas querem que tudo seja do jeito da Marvel, que tudo seja como a Marvel, e várias coisas que tentam ir num caminho contrário são extremamente odiadas e atacadas, sabe? É tudo errado e tipo, não é isso que a gente quer, não é isso que a gente gosta. E eu acho que Morbius é um exemplo de filme que tá sofrendo muito por causa disso e sofrendo de uma forma assim que é muito injusta. O filme Morbius, né, ele realmente assim, ele não é perfeito, mas vários filmes da Marvel não são, e mesmo assim eles não têm todo esse ódio dos críticos, eles não têm todo esse deboche das pessoas na internet, sabe? Não tem pessoas torcendo pro filme fracassar, mesmo que os filmes não sejam bons. Por exemplo, né, gente, o filme da Capitã Marvel é um filme medíocre em diversos aspectos, sabe? A direção é extremamente medíocre, a paleta de cores, sabe? A fotografia é horrível, é um filme extremamente feio de se assistir. O roteiro é extremamente raso, bagunçado, não tem um bom desenvolvimento de personagem, sabe? Não tem um grande impacto emocional em nada daquilo que você vê. A trilha sonora é totalmente esquecível, nada é memorável. Os efeitos especiais tem vários momentos que estão horríveis, que você vê que tudo é muito artificial, muito feio. E mesmo assim, o filme da Capitã Marvel fez 1 bilhão de bilheteria. E é um filme que os críticos consideram, né, com um selo fresh, que é basicamente que significa que a maior parte dos críticos concordam que aquele filme é sim bom. E aí eu fico pensando, é sério que esse filme merece 1 bilhão e um certificado de fresh, e Morbius é a desgraça que merece que ninguém vá assistir pro cinema e que todo mundo tem que odiar e tem que esculhambar e tem que atacar os atores e o diretor e tudo mais? Assim, pra mim isso não faz sentido, isso não é justo, e eu acho que isso que a cultura pop se tornou e isso que a crítica especializada se tornou me dá nojo. E foi por isso que eu decidi ir pro cinema assistir Morbius e ter a minha própria opinião, porque eu já tô cansado dessa coisa, né, dentro da cultura nerd, da gente ter essa opressão em que todo mundo tenta definir o que é que a gente vai assistir ou não, o que é válido ou não. Toda arte é válida, independente de eu gostar ou não, eu quero ter a minha opinião e a minha visão, porque na minha vida é isso que importa. Não é crítico nenhum que tá vivendo a minha vida, sabe, que passa pelas minhas dificuldades, que tem as minhas vivências, então a forma como eu vou interpretar cada obra é somente minha. Então, o meu recado pra vocês, antes de eu dizer o que eu achei sobre Morbius, é: seja você, seja real com você e tenha as suas experiências com a arte, sem deixar que a crítica ou que as pessoas na internet, nelas definam quem você é, o que você gosta, o que te toca, o que te emociona. A arte é muito mais do que isso. Então, assim, gente, eu costumo fazer meus vídeos bem de boas, eu não sou uma pessoa vulgar, eu não costumo ficar falando palavrão aqui na internet, mas eu precisava dizer isso. Fodam-se os nerds e fodam-se os críticos. Mas então, gente, agora que eu já fiz essa minha introdução polêmica, vamos falar, né, sobre o filme do Morbius. No filme, a gente vai ver o Michael Morbius, né, e o amigo dele, o Milo, e ambos têm uma doença sanguínea que deixa eles bem debilitados, né, bem fraquinhos. Eles sabem que eles vão acabar falecendo cedo. Então, o Morbius, ele acaba, né, se tornando um grande médico, né, ele tem sempre um estudo, uma procura pela cura da doença que ele tem e que o amigo tem, né, para conseguir salvar a vida dos dois. E aí chega um momento, né, que ele acaba tentando fazer uns experimentos, né, misturando DNA humano com morcego e tudo mais. E nisso ele acaba se tornando o vampiro, né, Morbius, que nos quadrinhos é um vilão do Homem-Aranha. Esse já foi o primeiro aspecto do filme que eu achei interessante, né? Que é a questão da gente ver o vampiro numa perspectiva de ficção científica. Normalmente a gente vê muitas histórias de vampiro que tem uma história assim mais mística, mais sobrenatural, mas eu não tenho tanto contato com histórias de vampiro que sejam, né, científicas e que sejam relacionadas a experimentos. Normalmente quando a gente tem mais assim de ficção científica é com zumbis, né? Que também no início os zumbis eles tinham uma coisa mais mística, mas depois de um tempo, né, começou a ter muita aquela coisa de vírus, arma biológica e tudo mais. E hoje em dia eu acho que os zumbis de ficção científica são até mais conhecidos e mais populares do que os vampiros místicos sobrenaturais, né? De voodoo e tudo mais, que tinha aquelas coisas antigamente. Hoje em dia é mais realmente assim, ciência. E eu achei que eles fizeram mais ou menos a mesma coisa aqui com vampiros. Eu achei que isso foi legal, né? Principalmente porque foi diferente de outros filmes de vampiro que a gente teve, né? Fazendo sucesso na década passada, né? A gente tinha muito filme, série de vampiro, principalmente Crepúsculo, né? True Blood, e enfim. Então eu achei que isso acabou sendo diferente, né? Eu acho que sempre que faz algo diferente é interessante, é legal, né? Porque é mais original. Tem um esforço maior pra fazer uma coisa, né? Que não seja totalmente clichê. Eu achei que nesse sentido o filme fugia um pouco do clichê dos vampiros. Mas em outros sentidos, eu acho que esse filme, ele tem alguns clichês, assim, bem básicos de filme de herói, que inclusive me lembraram muito aquelas fórmulas
de filme de super-herói do início dos anos 2000. Então pensa assim, né, naqueles primeiros filmes dos X-Men, sabe? Os filmes antigos do Quarteto Fantástico, Blade, Demolidor, aqueles filmes daquela época ali, daquela era. Né? Eu acho que Morbius lembra muito aquela época. Eu sei que tem muita gente que odeia esse estilo, mas assim, particularmente eu acho um pouco legal. Porque os anos 2000 foi quando eu comecei a me introduzir no universo, né, de super-heróis, até porque eu era criança. Então foi o meu primeiro contato com vários personagens clássicos dos quadrinhos, né? Foi nesse formato, nesse estilo de filme, né? Nesse tipo de fórmula. E por causa disso eu achei que Morbius acaba funcionando pra mim um pouco. Mas também não é um filme que chega a ser, assim, super incrível, né? Eu acho que ele é um filme, assim, bem simples, bem minimalista. Isso é algo que pode incomodar um pouco as pessoas, né? Porque, principalmente nessa época, né, de pandemia e tudo mais, a gente começou a ter uma cultura, assim, de ir mais pro cinema para ver filmes, eventos, né? Filmes muito grandiosos e filmes mais simples, mais minimalistas, a gente acaba vendo em streaming, assistindo em casa. E eu acho que Morbius, nesse sentido, é um filme, assim, que tem muita cara de streaming, né? Porque ele não é um filme tão ambicioso, né? Ele não é um filme tão grandioso, a história é simples, o filme é curto, né? Então, nesse sentido, eu entendo que algumas pessoas acabem indo pro cinema e se sintam um pouco decepcionadas, né? Porque a gente tá acostumado a ir pro cinema agora para ver coisa muito grandiosa, tipo, Duna, filme de Vingadores, sabe? Essas coisas assim. O pessoal quer muito ver coisas grandiosas e muita explosão. E enfim, Morbius não tem tanto essa vibe. Ele lembra muito aqueles super-heróis dos anos 2000, aquela coisa mais simples, né? Não tem cena de ação o tempo todo, mas também quando tem... Eu achei que Morbius fez muito bem, sabe? Eu acho que Morbius tem efeitos especiais muito legais. Eu amei como eles fizeram os poderes do vampiro, sabe? Toda aquela questão, assim, de que o protagonista, né, o Morbius, ele acaba mudando as feições dele, né? Quando ele tá com fome, quando ele tá agressivo, ele fica com uma cara, assim, vampiresca. Eu achei que isso foi feito de uma forma muito legal. Ele também tem alguns poderes, né, que meio que tudo ao redor dele fica parecendo uma fumaça, assim, uma coisa meio estranha. Eu achei que também foi muito bem feito com efeitos especiais. O filme acaba ficando bem bonito, né? Eu acho que ele é um filme que é bonito, assim, de se olhar. Nesse quesito, né, visual, eu acho que o filme, ele tem um quê, assim, mais cinematográfico, não tanto de streaming, né, porque eu acho que a filmagem realmente é bonita, né, e as coisas, você vê que realmente teve um investimento ali nos efeitos especiais e nas coisas pra ficar tudo bonito, tudo bem feito, né, inclusive nesse sentido, Morbius é muito superior a vários outros filmes da Marvel que eu acho que visualmente são bem feios e que tem os efeitos bem ruins, né? O filme do Morbius, inclusive, não é aquela coisa assim cinzenta e sem vida, como a gente vê, por exemplo, nos filmes dos irmãos Russo, né? Guerra Civil, Ultimato, Guerra Infinita, assim, que são filmes muito cinzentos, muito feiosos. Eu acho que Morbius, nesse quesito, assim, é muito mais bonito, sabe? Eu acho que tem muito mais cenas, assim, que você realmente olha que ele fala, né? Que é bonito, que é interessante, né? Que é agradável de se olhar, de uma forma que outros filmes da Marvel, que os críticos batem palma e acham incríveis, não são. Né? Eu também acho assim que Morbius, ele é um filme que tem um lado muito legal, que a gente vê o Jared Leto fazendo o protagonista, né? Eu acho que o Jared Leto é um ator que eu gosto e ultimamente, infelizmente, né, ele tá sendo muito odiado de uma forma injusta, né? Por exemplo, ele ganhou o Framboesa de Ouro, eu acho, né, de pior ator pelo filme House of Gucci, mas quando eu assisti House of Gucci, eu achei que ele foi uma das melhores coisas do filme. Eu até fiz vídeo aqui no canal. E eu lembro que quando eu assisti, eu falei que as minhas coisas favoritas do filme foram ele e a Lady Gaga. E aí, de repente, na internet, todo mundo odiando ele. E também teve a questão, né, do Coringa, da DC, que todo mundo atacou e tudo mais. E assim, eu acho que o filme do Esquadrão Suicida não é tão justo a gente analisar a performance dele, porque foi um filme que teve muita interferência de estúdio, sabe? Teve muita cena cortada, muita coisa mudada e acabou ficando ruim mesmo. Mas eu acho que o Jared Leto, ele é bom sim como Coringa, porque eu achei que ele estava incrível e perfeito na aparição dele, né, no filme Liga da Justiça de Zack Snyder. E ali realmente, assim, não tenho reclamação nenhuma pra fazer em relação à atuação dele, né? O jeito que ele fez o Coringa ser trazido pra tela. Eu acho que o Jared Leto arrasou muito. E assim, simplesmente tá uma moda na internet de odiar tudo relacionado ao Jared Leto. Eu acho isso bem forçado e bem ridículo, né? Ele fez um papel muito legal aqui como Morbius. Mas às vezes eu sinto que ele se leva um pouco mais a sério do que o filme se leva a sério, né? O filme, ele não é necessariamente cômico. Não é um filme, assim, engraçado, e piada e tudo mais. Não é estilo Venom, que Venom eu acho que ele é um pouco mais cômico. Aqui no filme do Morbius tem um ou outro momento, né, de comédia, de humor. Mas, no geral, o filme ele é uma coisa, assim, mais séria, mas não tão séria quanto o Jared Leto. O Jared Leto parecia que ele tava num filme, assim, de ficção científica bem... assim, sabe, bem intenso, quando na verdade Morbius é mais tipo um filme de super-herói dos anos 2000, né? Uma coisa assim, que não se leva tão a sério, que é mais boba, que é mais simples e que é um passatempo muito despretensioso. Eu acho que a questão desse filme é que ele é despretensioso, mas ser despretensioso não significa que ele é ruim, sabe? Um filme não ser incrível não significa que ele é horrível. A gente não devia encarar filmes com esses dois extremos, sabe? Eu acho que Morbius é um filme que vale a pena, dependendo daquilo que você tá buscando. Eu fui assistir esse filme, gente, ontem, segunda-feira, no cinema, que é o dia de promoção. Fazia muito tempo que eu não ia pro cinema, né? Porque eu só fui no cinema
em março, acho que foi no primeiro dia de março, porque teve uma pré-estreia do filme do Batman e eu fui assistir com a minha irmã. E depois, no decorrer do mês de março, eu acabei não indo pro cinema, porque março passou assim muito rápido, inclusive foi o mês do meu aniversário, né? Eu cheguei a mostrar pra vocês lá no meu Instagram, ganhei um bando de coisa, enfim, fiquei saindo. Então eu não tive tanto tempo de ir pro cinema durante o mês de março, eu tava com saudade, e aí como era promoção, eu pago meia, então tava bem baratinho. A sessão bem tranquila, eu fui cedo, sabe? Passei o dia passeando no shopping, então pra mim valeu muito a pena. Pra outras pessoas, talvez não vale a pena você, assim, pagar o ingresso pra ver esse filme no cinema, mas eu acho que é um filme que quando chegar em streaming, você pode ver pra se divertir, sabe? É um filme, assim, que ele funciona nesse sentido, sabe? Pense naquele dia de domingo que você não tem o que fazer, quer se distrair, e aí você vai lá e coloca Morbius, sabe? Eu acho que Morbius é um filme que funciona muito nesse sentido, assim como o primeiro filme do Venom funcionou. Eu não assisti ainda o segundo filme do Venom, né? Eu tentei assistir no cinema ano passado, mas acabou passando assim, eu tava com outras prioridades, acabei esquecendo de ver, e aí o filme saiu de cartaz. Mas em breve parece que vai chegar na HBO Max, né? Então eu vou tentar assistir por lá. Mas então, eu achei que esse filme do Morbius lembra um pouco o Venom. E Venom eu não assisti no cinema, né? Porque eu tava numa época assim que eu não ia tanto pro cinema, porque lá em Recife o cinema era mais caro. Aqui em São Paulo o cinema perto de mim é bem mais barato, então eu vou sempre, né? Mas assim, assisti Venom em casa e foi legalzinho. Eu acho que Morbius vai ser mais ou menos assim, sabe? Não é um filme que você tem que assistir com muita expectativa. Ele é um filme simples, né? Ele é um filme que vai funcionar muito bem em streaming, né? E assim, eu acho que pra você ir pro cinema é só se você tiver numa situação parecida com a minha, né? Que teve promoção, que você quer sair, quer se distrair. Ou se você for muito fã, sei lá, tipo do Jared Leto, muito fã, assim, dos filmes da Sony e tudo mais, você quer apoiar. Que eu acho que é uma coisa, assim, muito interessante. E também acabou sendo um dos motivos também pra eu ver no cinema. Que é o apoio à Sony. Que eu sempre tive esse apoio, tanto a Sony quanto a Fox. Porque eu lembro que os filmes da Sony e da Fox eram muito atacados quando o MCU, né, os filmes da Disney estavam fazendo sucesso. Porque todo mundo queria que tudo se juntasse e ficava com o ranço da Sony. Então eu lembro assim, quando tava passando nos cinemas o Espetacular Homem-Aranha, eu adorava muito aqueles filmes, né? Eu amava Andrew Garfield como Homem-Aranha, achava ele incrível. E assim, na internet era todo mundo atacando ele o tempo todo. Mas também, né, foi só o Andrew Garfield aparecer, né, em Sem Volta Pra Casa e ele meio que ser oficializado dentro do MCU, que de repente todo mundo na internet começou a amar ele, né? Surgiu fã de tudo que é bueiro. Porque a questão não é que o Andrew Garfield era ruim, o Andrew Garfield sempre foi incrível, mas as pessoas tinham um pé atrás, ficavam reclamando porque queriam o Homem-Aranha junto com a Disney, sabe? E eu acho que é a mesma coisa, às vezes, que continua rolando aqui com os filmes da Sony, que também tava rolando com os filmes da Fox, né? Porque, assim, gente, os filmes dos X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, Apocalipse, eram filmes muito legais e, na minha opinião, eles estavam, assim, pau a pau com os filmes do MCU, sabe? O mesmo nível de qualidade, mas as pessoas achavam que não, sabe? Porque não tá com a Disney, então não presta. Então o pessoal ficava atacando os filmes dos X-Men, ficava atacando a Fox. Enfim, eu acho isso super injusto. E só por esse motivo, assim, a Sony e a Fox sempre vão ter o meu apoio, né? Mesmo que eles tenham seus erros e acertos, porque eu acho, assim, muito ridículo que a cultura pop se tornou, de ter essa coisa, quase uma ditadura Disney. Só pode assistir Disney, só presta Disney, só presta o que a gente quer, só presta o que tá no Rotten Tomatoes, assim... Rotten Tomatoes que vai pro inferno, sabe? Eu acho isso uma besteira. Então, se você pensa, né, em dar uma chance pra Morbius, eu acho que vale a pena por esses motivos que eu falei. Se você não tem tanto em comum com isso que eu falei, né, de querer apoiar a Sony e a Fox, de ser fã do Jared Leto, enfim, eu acho que vale mais a pena você esperar pra ver em streaming mesmo, né, porque é um filme, assim, que não tem aquele desespero, não tem aquele hype pra você correr pra ir pro cinema, né, mas ainda assim eu acho que você devia dar uma chance, eu acho que você devia ter a sua própria opinião e não se guiar pelo que os outros dizem. Mas então, gente, esse foi o meu vídeo, vou deixar vocês por aqui. Foi um vídeo, assim, que eu queria falar mais sobre coisas além do filme do que sobre o próprio filme, né? Mas eu acho que eu consegui deixar a minha opinião clara aqui. Eu não gosto de, dentro do meu canal, ficar fazendo vídeo de hate e esculhambando as coisas nem nada, né? Mas eu acho que tem vezes que a gente realmente precisa se posicionar. E em questão, assim, de Morbius, eu queria me posicionar contra essa quase, assim, ditadura da cultura pop, né? Do que a gente pode gostar ou não, do que tipo de arte é válida ou não, né? De que filme merece ser visto ou não. Eu acho que isso é um tipo de coisa que cada pessoa, cada espectador deve ter sua própria opinião, sua própria visão, e ninguém deve definir o que é que a gente gosta, o que é que a gente faz. E enfim, né, eu espero que esse vídeo tenha agradado vocês, eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que eu queria passar, né, a ideia que eu queria trazer, que é realmente aquilo que eu acredito, né? Eu acho que aqui no canal o que sempre vai ser a essência é a minha verdade, aquilo que eu tenho a dizer, sabe? Eu nunca vou me submeter ao que os outros querem que eu diga, né? Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Em breve eu volto com mais vídeos. Até mais!